Acabei de encerrar uma sessão de mentoria e a minha aluna me trazia uma experiência, uma vivência dela dessa semana. E eu lembrei de 2 episódios da minha vida que me marcaram. Eu queria muito trazê-los aqui nesse vídeo, mesmo que fique um pouco longo, mas para que estimule você a refletir sobre algumas lições que são importantes, sobretudo quando a gente quer se tornar a melhor versão profissional de nós mesmos, né? Enquanto a minha aluna contava sobre a sua experiência, eu lembrei primeiro de um episódio que me marcou muito, que foi no ginásio, minha professora de português. Ai, nem sei se minha pró é viva ainda, ela já tinha uma idade avançada quando eu era criança, eu já vou fazer 33 anos, então possa ser que ela nem esteja mais aqui. Mas enfim, uma professora extraordinária, um ser humano incrível. Ela contava algumas histórias na aula de português e ela contou uma história que me chamou muita atenção. Um casal recém-casado, onde a esposa, infelizmente, se ocupava em ficar xeretando a vida da vizinha. E aí, todas as vezes que o marido chegava pra almoçar, ela falava, apontava pra vidraça e falava: olha, amor, olha lá, a vizinha lavou roupa hoje. Olha como a roupa está suja. Olha como ela é negligente, desleixada. Ai, me poupe, pelo amor de Deus. Deve ser porque tem muito tempo de casada, não liga mais pro marido. Mas olha, meu amor, não se preocupe. Não se preocupe que a gente pode ficar casado 1000 anos. Eu sempre vou cuidar da sua roupa com muito amor e com muito carinho, tá? Você sempre terá roupas limpas, cheirosas e bem passadas para usar. E aí, dias se passaram, semanas se passaram, e a história conta, e a minha professora nos contou, que esse marido, cansado de ver a esposa se ocupando com a vida alheia, pegou uma bucha, o sabão, a água, o pano e limpou a vidraça. Depois que ele limpa essa vidraça, a esposa chega na cozinha e é surpreendida ao olhar para além do vidro. Ela percebe que as roupas estendidas estavam impecáveis, inclusive melhor lavadas do que as suas próprias roupas. Enquanto a minha aluna de mentoria falava, eu me lembrava dessa história e me lembrava de um processo, de uma experiência, uma vivência que aconteceu comigo há poucos anos. Eu trabalhava numa empresa grande. E nessa empresa grande eu tive a felicidade de ter contato com advogados extraordinários, com um suporte jurídico muito bom. E essa assessoria jurídica que eu recebia me deu embasamento, me deu toda a condição de poder construir, né, e conduzir o meu processo administrativo da forma mais reta, justa, idônea, correta, coerente possível, né? E aí não porque eu sou melhor do que alguém, mas porque eu tive a felicidade de ter grandes profissionais ao meu lado e de ser orientada, né, mentorada por grandes profissionais. E aí, durante esse processo, eu tive o suporte dessas pessoas que me trouxeram alguns ensinamentos. Eu lembro que um dos advogados que eu admiro demais até hoje, um advogado trabalhista, ele comentou comigo assim: Amanda, deixa eu te dar um conselho. Todas as vezes que você for fazer um desligamento, seria interessante que você tivesse uma testemunha na sala. Essa testemunha precisa ser alguém ligado ao suporte administrativo. Jamais pode ser alguém, um liderado comum ou alguém que esteja no mesmo nível, no mesmo setor do colaborador que estará sendo desligado, né? De alguém que a gente está quebrando o vínculo mesmo com a empresa. Ok. Assim conduzi durante todo o processo, né? E chegou um determinado momento da minha vida que eu decidi sair da empresa maior. Eu entendi que era o momento de me lançar ao mercado de trabalho e me lançar sem medo, porque eu tinha consciência de que eu seria absorvida em algum momento. Não demorou muito tempo, eu fui absorvida logo depois, né? E aí, assim, trago esse relato e não se prendam a tentar descobrir onde que foi, porque depois que eu saí da empresa maior, eu acabei fazendo alguns trabalhos por aí até me encontrar e realmente decidir onde pousar. Mas não se atente a lugares, pessoas, a fazer juízo de valor de nada. Se atente à lição, tá? Que essa história pode trazer pra você hoje. E aí, quando eu fui absorvida por uma outra empresa que eu trabalhei, eu tenho certeza que eu fui absorvida por conta da minha experiência, né? Eu tenho certeza que a expertise, a minha vivência foi algo que pesou. Até porque eu não encaminhei um currículo para essa empresa em questão. O meu telefone tocou e essa empresa me chamou para trabalhar. Então, imagino eu que a ideia que eles tinham do meu perfil era uma ideia que agradava, que tinha adesão ao objetivo dos donos daquela instituição, né? Dito isso, assumi um processo, né, a condução administrativa de uma empresa menor e levei comigo essa experiência, entendendo que foi por conta dessa experiência que eu fui admitida, né, naquele processo. E não foi porque eu sou bonita, até porque se eu fosse linda eu seria influencer, estaria milionária, não estaria agora gravando esse vídeo pra vocês, eu estaria na Grécia, pode ter certeza disso. Mas o fato, pessoal, é que conduzindo o primeiro desligamento naquela instituição, eu chamei alguém que fazia parte do processo administrativo, era um suporte administrativo, que me foi apresentada pelos donos da instituição como alguém de confiança. Pasme, vamos abrir um parênteses. A gestora anterior tinha uma sala, a pessoa em questão, que era suporte administrativo, tinha também uma sala, e quando eu cheguei, esses diretores acharam por bem
que a gente unisse as salas e que a gente trabalhasse no mesmo setor, dizendo pra mim que era alguém de extrema confiança, era alguém que estaria ali pra me dar todo o suporte necessário para que eu pudesse conduzir o processo. E dando toda a carta branca e pode conduzir o processo, eu tenho certeza que você vai conduzir o processo muito bem e conte conosco e prosperaremos juntos. Amém. No primeiro desligamento, chamo essa colaboradora em questão e falo pra ela: fulana, você pode, por gentileza, ficar na sala durante o desligamento de fulana de tal. Ela já sabia desligamento, até porque, gente, suporte administrativo e trabalhando dentro da sala, né? A pedido dos próprios donos. Você pode, por gentileza, ser testemunha desse processo de desligamento? E aí expliquei, porque em tal lugar, quando eu trabalhei, ou a minha assessoria jurídica me trouxe isso como uma orientação para que a gente pudesse blindar a instituição. Não é uma obrigação, existem gestores que fazem o desligamento sem uma testemunha, mas é interessante para que a gente blinde a instituição que haja uma testemunha. Só que eu não posso chamar, por exemplo, se é uma recepcionista que vai ser desligada, eu não posso chamar uma outra recepcionista para ser testemunha desse desligamento. Precisa ser alguém que tenha um vínculo e que esteja diretamente ligada ao setor administrativo, ao serviço administrativo. E ela, tudo bem, posso sim, claro. E, obviamente, testemunha não precisa conduzir processo, testemunha não precisa dizer uma palavra, ela precisa apenas estar ali enquanto testemunha. O processo foi feito, tá? Da forma técnica, ética, respeitosa, conduzido da forma que deveria ter sido conduzido, até porque eu defendo, gente, que um processo de quebra de vínculo, ele não precisa ser uma sobrecarga emocional para quem tá sendo desligado, tá? Momento de conversar, de esvaziar a pauta, momento de falar e de também ouvir, é o momento de tentativa de resgate daquele colaborador, né? Isso tinha sido feito já anteriormente. Mas, entendendo que não há mais espaço para resgate, que aquele perfil não tem mais aderência com o projeto, a gente precisa fazer o desligamento. E isso precisa ser feito de forma respeitosa, técnica, ética, né? Respeitando os parâmetros legais, etc. Isso foi feito, a pessoa foi comunicada, a pessoa assinou o aviso e tudo bem. Dias depois, uma gestora de um outro CNPJ, olha o caso da vidraça suja. Uma pessoa de um outro CNPJ me chama pra conversar. E aí o teor da conversa é: olha, eu tenho idade pra ser sua mãe, eu tenho mais experiência do que você, eu queria te dar um toque, mas eu não quero que essa conversa saia daqui, até porque a pessoa me falou, não me falou eu não senti que ela me falou em tom de fofoca, a pessoa conversou comigo, porque ela realmente se sentiu muito constrangida em participar como testemunha do processo de desligamento. Interessante que essa pessoa não se sentiu constrangida em ir pra dono de empresa na época pra falar de colega de trabalho. Interessante que a pessoa não se sentiu constrangida de pontuar todos as características negativas da pessoa em questão que foi desligada para que a tomada de decisão, né? Porque alguém que está relacionada, diretamente ligada ao setor administrativo, pode não ter voto, mas acaba tendo voz e peso na decisão, né? Gerencial. Mas enfim, não houve constrangimento dela nessa parte, mas houve constrangimento em sentar e apenas testemunhar um processo de desligamento que foi feito de forma técnica, coerente e justa. E aí, duas questões, dois perfis, eu quero que vocês avaliem junto comigo, né, nesse contexto. A líder de outro CNPJ, que não tinha absolutamente nada a ver, né, com o processo em si, mas que sustenta a sua liderança sob a opinião de terceiros, e que antes mesmo de perguntar o que aconteceu, de se apropriar da realidade, para então opinar e fazer uma crítica, desde que seja construtiva, a crítica é sempre bem-vinda, né? Mas o quão ético, né? O quão coerente essa conduta foi da líder em questão, de utilizar-se de uma fofoca, né, como base, como verdade absoluta, para dizer: olha, a roupa tá mal lavada. E qual perfil profissional de alguém que, estando num processo administrativo dentro de uma organização, se sentindo, inclusive, superior aos seus colegas, inclusive com críticas acirradas a praticamente todo mundo, né, da equipe, a gestora passada, as pessoas da recepção, absolutamente todo mundo, né? Ninguém era perfeito ou ninguém era bom o suficiente. Para todo mundo tinha uma característica negativa que essa pessoa poderia pontuar. Até que ponto essa pessoa foi ética ao, tendo espaço para ser transparente com a sua gestora, falar: olha, então, eu participei de todo o processo, inclusive fiz toda a pressão para o desligamento dessa pessoa, mas eu gostaria de não participar. Estou me sentindo mal, então se você puder conduzir o processo sozinha, eu conduziria o processo sozinha. Mas a partir do momento que você se sente constrangida com o pedido de um gestor seu, você tem que falar pro gestor
sobre esse constrangimento. E não, diante do gestor, sorrir, dizer que tudo bem e fazer. E depois você tem noção? Você abordar um gestor de um outro CNPJ para expor o seu gestor. E esse gestor do outro CNPJ se achar ético ao ponto de fazer um juízo de valor, né? E trazer uma verdade absoluta em cima daquilo. E pior, a pessoa que deveria ser um braço da gestão e que deveria ser alguém de confiança, levando informações internas de uma empresa para outra. Ô, gente, aí nem tudo precisa ser compartilhado com o funcionário. Eu, por exemplo, faço desligamento sozinha. Tá, a gente não pode utilizar alguém que é do processo administrativo, seguindo a orientação de um suporte jurídico, né, de uma assessoria jurídica renomada da nossa região. A gente não pode fazer isso, porque nem tudo deve ser compartilhado. Mas a colaboradora do CNPJ-A pode compartilhar informações internas com a gestora do CNPJ-B. Vocês entendem a complexidade? Aí vocês conseguem compreender o quão caótico está o mercado de trabalho hoje? Gente, a experiência da minha aluna é a experiência de alguém do Baixo Sul. Ela é gestora no Baixo Sul. E algo muito similar ao que aconteceu comigo há alguns anos e que eu relatei para vocês agora, aconteceu com ela essa semana. Então, assim, você vê que não são questões isoladas, né? Não são exceções a qualquer regra. Infelizmente, é urgente a necessidade de estarmos aqui batendo na mesma tecla o tempo inteiro, chamando a atenção, sobretudo de você, gestor que me ouve, de você, líder que me ouve, sobre a importância de você investir não só nas suas habilidades técnicas, não só em 5 graduações, 7 mestrados, PhD não sei aonde, mas também investir nas habilidades comportamentais que são importantes para o seu processo de liderança. E você que não é líder, é liderado, né, e que pretende continuar sendo liderado, entender também a importância de você não investir apenas nas hard skills, mas também entender que as soft skills são importantes demais para poder te fazer evoluir enquanto profissional e te tornar alguém mais ético, alguém mais coerente, alguém mais atraente para o mercado de trabalho mesmo, né? Então são situações que muito me preocupam e a gente sabe que não são casos isolados. E por isso mesmo a minha preocupação, e eu decidi, né, essa mentoria hoje, essa sessão de mentoria hoje me estimulou a vir aqui conversar com vocês e, de repente, contribuir com esse vídeo, né, contribuir com você. Pedir pra você mesmo, assim, lava a sua vitrine, revisa os cantinhos da sua casa. Antes de você construir juízo de valor, e se ocupar de apontar o trabalho alheio, a roupa no varal do seu vizinho, do seu colega. Isso acontece demais nas instituições, tá, pessoal? Então a gente pode tirar algumas lições para nossa vida profissional também, né? Até que ponto eu tenho sido relapsa com a minha vidraça, né? E eu tenho me incomodado com o varal alheio, né? Com a roupa alheia, com o trabalho alheio, né? Obviamente que a gente precisa ser colaborativo e o que a gente puder fazer para contribuir com o desenvolvimento, com a evolução da empresa e dos nossos colegas, a gente precisa fazer. Então, Amanda, você ficou aborrecida porque a pessoa te chamou para dar um toque? Não, eu não fiquei aborrecida com o toque. Eu fiquei aborrecida porque não me foi dado o direito de explicar, né, o que realmente aconteceu e, principalmente, fiquei aborrecida por ter entendido naquele momento que alguém que deveria estar ali dentro daquele processo enquanto alguém de confiança e contribuindo com o processo estava sendo desagregador, né? Então, revisem e revistem mesmo os cantinhos sombrios aí do seu caráter e do seu perfil profissional. É um conselho que eu te dou porque eu tenho absoluta certeza que se você começar a limpar a sua vidraça, as suas percepções podem começar a mudar e eu acho que a sua evolução profissional pode começar a acontecer. Meu grupo era sobre isso que eu queria falar rapidamente com vocês hoje. Espero de verdade que essas experiências e esses relatos possam contribuir de alguma maneira com vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de relato, deixa nos comentários pra mim que eu volto aqui com vídeos mais longos como este e trazendo esses exemplos, essas histórias para que de alguma maneira você se sinta estimulado a se tornar a melhor versão de você mesmo.